Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: com Deus suportamos as tentações e encontramos uma saída no meio da tribulação. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Como que a gente pode definir o que é uma tentação? Tentação é tudo aquilo que você faz e se arrepende e faz de maneira recorrente. Como uma pessoa que às vezes ela sai, bebe além da conta e ela não gostaria de ter aquele comportamento. Ou quando nós fazemos promessas e simplesmente não conseguimos cumprir. Só que são coisas que de alguma forma elas nos dominam, elas nos escravizam, elas deixam evidente o pior de nós mesmos. E como nós não temos o controle que nós gostaríamos ou imaginamos sobre a nossa própria vida. Então a tentação, ela é um exemplo típico de que Deus, ele está um tanto quanto distante de nós, porque são através das armas espirituais que nós conseguimos lutar contra ela. Na nossa cabeça, a nossa ideia de diversão, ela sempre coloca um certo tom de escravidão no nosso comportamento. Então a gente associa que é bebendo que nós vamos nos divertir, que é fazendo coisas que no final nós perdemos totalmente o controle da nossa vida. Se bebida fosse bom, não teria um aviso dizendo que se você for dirigir, não é para você beber, porque dessa forma você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Existem alertas em todas as coisas, seja num maço de cigarro, dizendo, olha, você pode fumar? Pode, mas isso vai acabar com a tua vida. Então, de alguma forma, tudo aquilo que nos dá prazer acaba custando a nossa vida. Assim acontece com as drogas, assim acontece com os remédios, assim acontece com tudo aquilo que de alguma forma pode aliviar a nossa dor ou distrair a nossa mente. Agora a questão toda é, por que a minha mente ela está perturbada? Por que o meu coração ele está triste? Por que eu não consigo viver o presente e eu fico tentando viver o passado ou fico imaginando como seria no futuro? Por que eu vivo fora de tempo? Porque quando Deus não está perto de nós, nós não temos sabedoria. Sabedoria vem de saber, de conhecer. Quando eu conheço a verdade, o meu coração ele se tranquiliza. Assim como uma criança, quando se apaga a luz, ela fica com medo, achando que monstros vão sair do armário ou debaixo da cama. Assim a nossa vida toda sem Deus não passa de uma crendice, onde nós buscamos sinais, onde nós buscamos confirmações, para que algo faça sentido, para que pareça que nós estamos de alguma forma vivendo. Mas será que isso é vida? Será que viver dependendo da escolha de terceiros ou de acontecimentos que estão fora de mim, será que isso vai garantir a minha felicidade, a minha tranquilidade, a minha paz? Ou será que todos esses sentimentos são frutos da presença de Deus? Então é fato que as tentações, elas só podem ser suportadas se Jesus estiver conosco. É por isso que muitas vezes as pessoas elas acabam passando por diversas vezes em clínicas de reabilitação e acabam sempre voltando. Porque por algum tempo é dado um medicamento, os pensamentos dessa pessoa ficam confusos, ela não consegue entender o que tem sentido, o que Deus tem falado, o que o mal tem falado, ela simplesmente está ali respirando. Só que basta tirar de novo todas essas coisas e ela voltar no lugar de origem, os gatilhos eles vão voltar, porque o gatilho é uma brecha. E é onde existe um gatilho, existe o diabo tentando controlar a tua vida, os teus pensamentos e o teu coração. Porque de alguma forma, ou você não se arrependeu ou não entregou a Deus. Nós temos que falar ao Senhor de todas as coisas, principalmente daquelas que nos machucam, das coisas que nos diminuem, das coisas que nos fazem sentir vergonha de quem nós somos e dos erros que nós cometemos. Mas
Jesus, de alguma forma, ele vai nos perdoar. Não existe outra pessoa capaz disso, a não ser ele. Se a gente vai lá em 1 Coríntios 10, versículo 12 a 14, a palavra do Senhor ela diz assim: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se, para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Deus ele deixou claro uma coisa, que vai existir tentação e que ele vai dar um escape para a tentação, porém é para todas as pessoas? Não. Quem vai receber? Para quem fugiu da idolatria. E às vezes a gente olha a palavra idolatria e não entende. Eu vou explicar de uma forma muito simples. Idolatria é sempre que você acredita que algo bom possa vir de qualquer coisa que não seja Jesus. Então, se você ora para alguma coisa que não seja Jesus, se você crê em alguma coisa que não seja Jesus, seja divino, entre aspas, né, ou seja humano, você está idolatrando alguma coisa. Se você acha que você depende de alguma coisa para viver, que depende de alguém para viver, que se não acontecer, você não suportaria, que isso e aquilo, isso é idolatria. Você está colocando uma pessoa no lugar de Deus. Quando a gente olha o santo casamenteiro, ou que a gente tem essas crenças de acordo com a data, que de que alguma coisa, ou eu imagino que uma simpatia, tudo isso é idolatria. Não existe isso de pedir para a mãezinha, vou pedir para a mãezinha. Não, é para Jesus. Jesus disse, você quer conversar com o Pai? É comigo que vocês conversam. E eu não falo isso diminuindo Maria, excluindo Maria, mas colocando Maria no lugar dela. Porque na palavra de Deus não existe uma parte que deu essa autoridade. Ela fez o trabalho dela, ela serviu, ela cuidou de Jesus, ela permitiu que ele crescesse, ela permitiu para que Jesus pudesse ser quem ele é. Já foi feito. Então, se eu tiver que conversar com Deus, é através dele. Ele é o mediador e a palavra nos garante isso. E eu não falo isso para querer criar tumulto nem nada, mas para que você coloque o seu coração no lugar certo. Porque se você continuar idolatrando, você não vai passar de 40 dias de quaresma. E depois você vai passar o resto bebendo, fazendo tudo aquilo que Deus abomina. E para você tá tudo normal, porque Deus é uma questão de períodos. Vive períodos. Não, nós temos que viver integralmente ao lado do Senhor. Integralmente. Por isso eu faço um convite novamente, por mais um dia. Leia a palavra de Deus, conheça a verdade e veja quem está mentindo e quem está dizendo a verdade para você. Porque se você defende aquilo que não está na Bíblia, porque alguém te disse, você está colocando aquela pessoa acima de Deus. E isso também é idolatria. E Deus ele fala assim, assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então Deus está pedindo para que nós examinamos os nossos comportamentos. Se você julga que está firme, se você julga que está bem, então cuide disso. Cuide do seu bem-estar. Continue fazendo as coisas que fizeram que você chegasse a esse ponto. Porque não adianta nada, você ouve o devocional de segunda a quinta ou segunda a sexta, chega no final de semana e fala, poxa, eu tô bem. Aí você vai lá, pau. Volta na vida velha, volta a fazer as outras coisas, volta a viver como todo mundo. Cara, já cuidou a semana inteira? Cuida mais 3 dias, depois você vai... Quando você começar a perceber que quanto mais você cuida disso, menos você cai, menos tribulação acontece, menos provação você passa e menos tudo, quanto mais nós estamos cheios de Deus, quanto mais vazios de nós mesmos, quanto menos interesse nós temos nas coisas, mais fácil fica de se viver, porque nós estamos vivendo o nosso propósito e o nosso chamado. E enquanto nós estamos sendo usados por Deus, não existe diabo que é capaz de fazer qualquer coisa para a nossa vida.
Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então o que Deus está dizendo aqui? Todas as pessoas serão tentadas. Todas. Todas. Todas, todas, todas. A questão é, quem vai ter um escape? Somente aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. É como se tivesse uma doença e o remédio fosse Jesus. Só aqueles que tomaram Jesus vão conseguir sarar, vão conseguir viver a tua vida de uma forma plena. Sem isso, essas pessoas elas não vão conseguir. Por isso que nós vemos cada vez mais pessoas dependentes umas das outras. Por isso que nós vemos cada vez mais excessos, cada vez mais pessoas descontroladas, cada vez mais pessoas fragilizadas. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então nós não temos que ter medo da tentação, porque nós podemos suportá-la. A partir do momento que eu endeuso as coisas, que eu acho eu não vivo sem, eu não consigo, eu não posso, eu estou endeusando essas coisas, eu estou diminuindo o poder de Deus. E a palavra é clara, Ele não vai permitir. Isso é uma promessa de Deus. Então, a única coisa que cabe a nós não é lutar mentalmente, mas é ser inteligente sobre certas coisas. Se eu sei que certas músicas, elas acabam me resgatando a emoções, resgatando a sentidos e coisas, eu vou ficar ouvindo música que faz eu querer usar droga, que faz eu querer beber, que faz eu querer voltar numa vida e sentir saudade de pessoas que não tem mais nada a ver? Eu não vou. Da mesma forma que eu lembro com carinho das primeiras músicas que eu ouvi quando eu me converti, aquelas músicas elas me remetem lá ao passado e me trazem coisas boas, porque foi quando eu senti a primeira vez o amor de Deus pulsando dentro de mim. Assim também, as músicas do mundo nos levam por lugares que nós não queremos mais caminhar, porque os lugares que nós vivemos sem Deus não servem para nós. Nós queremos estar na onde Deus está. Então, se isso te faz lembrar de coisas, sai fora. Se você tem amigos, se você tem pessoas, se você está em grupo, está em rede social, seja lá onde for, que aquilo de alguma forma gatilha você a buscar aquela velha vida. Cara, você não fuma mais maconha? Tchau Bob Marley, tchau Jamaica, tchau coisa, tchau tudo. Ah, já não faz mais tal coisa? Tchau, tchau. Se desassocia dessa vida que você não vive mais. Porque cada lugar desse é um rótulo. Ah, eu sou do rock and roll. Eu, quando era mais novo, eu gostava. Ouvia, nossa. Beleza. Mas agora eu sou de Jesus. Agora o que eu gosto é gospel. Se eu ouvir aquelas músicas que eu escutava antigamente, vai trazendo em mim sentimentos de uma pessoa que era totalmente triste, que precisava da loucura para poder sobreviver. E eu não quero mais essa pessoa perto de mim. Essa pessoa ela me faz mal, mesmo sendo eu mesmo. Então nós temos que nos afastar de tudo aquilo que nos faz mal. Temos que usar isso com inteligência. Por isso que eu falo, substitui as músicas, escute louvores, substitui aquilo que você vê, substitui os contatos que você tem, substitui tudo. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que vocês o possam suportar. Cara, não se preocupa como, Deus ele vai dar um jeito. É aí que está a questão toda. Nós temos que acreditar que Deus ele vai dar um jeito. Eu não preciso saber como, mas Deus é fiel e eu sei que Ele vai fazer. E isso é o que importa. A nossa fé ela tem que ser desse jeito. Eu não tenho que questionar a Deus como. Eu só sei que Ele tem poder. E eu sei que Ele é fiel. E eu sei que Ele prometeu. E para mim isso basta. Isso é o suficiente. E isso também deveria ser para você. Nós queremos sempre uma certeza das respostas, de como vai ser o amanhã. Tanto que tem pessoas que consultam cartomantes ou consultam coisas, querendo descobrir o que vai, o que não vai. E, cara, isso não dá certo. Não dá certo. Nós não nascemos para nos preocupar, nós nascemos para adorar, nós nascemos para ser amados. Nós nascemos para ser dependentes do Senhor. Foi Ele quem nos tirou do pó. Foi Ele que nos deu o seu Espírito. Se hoje estamos vivos é porque Deus está dentro de nós. O sopro de vida está em nós e esse sopro é dele. E graças a Ele que nós devemos render
a nossa vida e graças também a Ele que nós devemos entregar toda a nossa obediência e todo o nosso amor. Tá dando para entender? Fujam da idolatria, repense a sua vida, ressignifique. Você pode viver sem todas as coisas, só não pode viver sem Jesus. Se a gente continua lá em Romanos 5, versículo 3 a 5, a palavra ela diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então olha como a tentação e como a provação e a tribulação, elas acabam reafirmando a nossa fé em Jesus. Elas acabam criando dentro de nós uma consciência muito maior, porque antes nós éramos derrotados em cada tribulação e em cada provação, e hoje nós não somos mais. Hoje nós conseguimos resistir, e a cada vez que nós resistimos, sabe o que acontece? Produz perseverança. E o que é a perseverança? É a capacidade de tentar de novo e de novo. Para você já não cai e fica mais ali. Você levanta e tenta de novo. Você levanta e tenta de novo. Você já não pauta a sua vida baseado nos acontecimentos, se deu certo ou não deu. Você procura sempre um motivo para glorificar e agradecer ao Senhor, porque nós temos consciência que a nossa vida ela pode sempre piorar mais do que nós imaginamos, quando nós vivemos apenas reclamando. Então essa perseverança que é produzida em nós, ela forja o nosso caráter e ele se torna aprovado por Deus. Então Deus ele começa a olhar para nós com uma confiança muito maior. E Ele sabe que Ele pode entregar as bênçãos nas nossas mãos, que nós não vamos abandoná-lo ou usar ela de forma inapropriada. Então nós estamos mostrando para Deus que a palavra de Deus vive em nós, porque no nosso comportamento existe obediência e no nosso dia a dia existe uma proximidade e uma vontade de buscar. Então, porque nós renunciamos àquela vida velha, graças a Jesus Cristo, Ele vê que o nosso caráter está ficando pronto. E depois disso nasce a esperança, que é a capacidade de esperar algo acontecer sem sofrer. Quem espera sem esperança sente o quê? Ansiedade, que é aquilo de você querer que aconteça as coisas na hora e elas não acontecem e você sofre por isso. Nós não sofremos por esperar. E a esperança não nos decepciona, porque ainda que nós não vemos, nós sabemos que vai acontecer. E por que nós sabemos isso? Porque nós sentimos o amor. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Enquanto os outros sentem ansiedade por estarem esperando, nós sentimos amor, porque nós sabemos que enquanto Jesus estiver perto de nós, as coisas elas vão continuar acontecendo da melhor forma possível. E como que nós sentimos Jesus? Através do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O pessoal do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo, mas Jesus, vendo que nós iríamos ficar sozinhos, Ele falou, não, eu vou deixar um Espírito aqui que vai consolar vocês, porque eu entendi como vocês viviam, eu entendi o que vocês sentiam, e enquanto vocês estiverem esperando a minha vida, vocês que crerem em mim, vocês não vão sofrer, vocês vão ter um escape em toda tentação, vocês vão crescer no meio da tribulação, porque o meu povo, ele vai ser forjado no fogo. E assim, graças a Deus, nós encontramos uma vida totalmente diferente da vida que nós imaginávamos, porque eu falo para vocês, de coração aberto, depois de 27 anos a gente não espera conhecer muita coisa diferente. Mas eu vivi 27 anos vivendo os meus próprios interesses, negando a Cristo.
e vivendo o pior desse mundo. Porque não existe nada de bom quando nós vivemos longe de Deus. Vivemos buscando pessoas, vivendo buscando eventos, viagens, dinheiro e só isso. Coisas que nós não podemos levar dessa vida, a troco de um sentimento momentâneo e no final um custo muito alto. Nosso corpo vai adoecendo, nossa autoestima ela vai abaixando, os nossos pensamentos cada vez são piores. Pensamos em tirar a própria vida, pensamos nos excessos, pensamos nas mágoas, nas dores, falamos coisas desnecessárias, não temos caráter, somos mentirosos, e isso só vai aumentando com o tempo. E aí a gente acha que isso é uma escolha de cada um. Quem que escolheria uma vida dessa, pelo amor de Deus? Quem que escolhe essas coisas? Isso está dentro de nós já. Mas nós temos uma escolha quando nós conhecemos a Jesus e uma nova vida foi apresentada, uma vida que eu não imaginava que existia. E essa vida eu só pude descobrir através da luz de Deus, porque eu vivia no meio da escuridão. E não foi frequentando igreja. É por isso que eu falo para vocês, leiam a palavra de Deus, porque foi através da palavra que eu conheci a Jesus. Foi através do Espírito Santo e dos sentimentos que ele produz que eu comecei a entender um pouco mais. Foi depois vendo a minha vida passada e aquela nova vida que estava diante dos meus olhos, que eu vi que tinha alguma coisa que eu desconhecia. Que era um amor que eu nunca tinha sentido, por mais que parecia que eu já tinha dito para diversas pessoas, olha, eu te amo, alguém tinha dito, mas nada me preenchia da forma que Cristo preenchia. Eu não sei se você já sentiu isso, mas isso existe. Começa a ler a palavra. Nossa, eu fico tão feliz quando as pessoas elas dizem, olha, eu estou lendo a Bíblia. Não que é por causa de mim nem nada, porque isso não leva ninguém ao céu. O que leva ao céu é a gente crer em Jesus. Mas como eu sei que a vida dessa pessoa vai mudar para uma coisa tão boa, eu acabo resgatando o meu começo lá de trás, quando eu descobri ao Senhor. Se hoje eu faço esse devocional, não é porque eu ganho alguma coisa. Eu ganho, claro que eu ganho, porque eu recebo a graça de Deus sempre que nós falamos do Senhor. Mas não existe outra vida. E eu quero me sentir amado. E eu sei que Deus precisa estar do meu lado para que isso seja a verdade. Eu sei que vão existir momentos que vão ser tribulosos. Não. Que são difíceis de se viver. Que vão contra as coisas que nós imaginávamos. Mas tudo bem. Se Deus estiver conosco, tudo bem. Nós sabemos que vai ter um escape. Nós sabemos que Ele vai dar um jeito. E nós sabemos que isso cada vez mais vai nos tornar mais fortes. E que vai chegar um tempo que não vai existir mais dor. Que não vai existir mais nada dessas coisas. Coloca Jesus no lugar dele. Coloca Jesus. Dá um espaço para Jesus para você ver. Por mais que você tenha as suas rotinas espirituais, as coisas que você já é acostumado a fazer tudo, dá um espaço para Cristo. Você vai ver. Você vai sentir. Você vai provar. E você vai falar, poxa, mas por que eles não pregam isso dessa forma? Eu não sei. Mas essa é a forma que Deus ensina na Bíblia. Amém? Com Deus, suportamos as tentações e encontramos uma saída no meio da tribulação. Que Deus ele possa tocar o seu coração, que o Senhor ele possa nos perdoar. Tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade. Perdoa, meu Pai, por todos os meus pecados, por todos os meus erros. Me perdoa. Perdoa pelas mentiras, perdoa pelo egoísmo, perdoa por tudo aquilo que eu fiz que desagradou a você. Que você possa me ajudar a ser uma pessoa melhor, me ajudar a sair dessa tribulação, tirar de mim todo esse sentimento de dor, sentimento de morte, de tristeza, tirar tudo aquilo que não vem de Ti. Coloca em mim a vontade, Pai, de ler a Tua palavra, de servir o Teu Espírito, de buscar a Tua presença. Tira essa dependência emocional. Apaga, Pai, da minha memória tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu não podia entender, mas que eu sei que ao Seu lado pode ser curado. Me renova, Senhor, me faz uma nova criatura, mais parecida com Você. Tira os velhos vícios, os velhos hábitos e tudo aquilo que não faz mais parte de mim. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.